Olá, meus amados e amadas, a minha saudação a você em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, segunda-feira, 20 de janeiro de 2025, vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. Encerramos ontem o capítulo 3 de Isaías, hoje vamos iniciar o capítulo 4, Isaías 4, versículo 1. Vamos ler a palavra de Deus e refletir sobre ela e através dela. Isaías 4:1 diz assim: 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: Nós mesmos do nosso pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Vamos aprender com a Escritura. Amém? Você já sabe que Isaías é o profeta messiânico. Vamos aqui ao texto, porque Isaías está falando para ajudar naquele contexto, mas a profecia chega até nós. O versículo 1 começa dizendo que 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem. O versículo 1 do capítulo 4 de Isaías, ele é o encerramento do capítulo 3. Amém? Ali onde há toda aquela dificuldade que as pessoas, as mulheres, perderiam aí os seus enfeites, as suas belezas, as suas condições. O capítulo 1 aqui, capítulo 4, versículo 1 de Isaías, é o encerramento do 3. E quando ele vai dizer 7 mulheres, assim, o número 7 na Bíblia, ele tem, em alguns textos, tem um sentimento de perfeição, quando se refere a Deus, quando se refere a nós, tem um sentido de correção, dizer que é uma coisa grande que vai acontecer, tá certo? Então, tem, assim, essas compreensões do número 7. Quando diz 7 mulheres, frequentemente o número 7 é usado assim como uma coisa grande, ou como uma correção de Deus. E quando é falando de Deus em si mesmo, é a perfeição de Deus, a perfeição do eterno. Portanto, o 7 aponta aí para essa perfeição também. Lá em Levítico 26:8 está citado a lei de que o homem deveria ser o provedor da mulher. Era patriarcal, Israel ainda é, hoje, de certa forma, ainda é patriarcal. Portanto, tinha essa condição lá da lei de que o homem deveria ser o provedor, ele poderia ter mais de uma esposa, era o conceito daquele contexto, e quando ele tivesse uma segunda ou uma terceira mulher, ele deveria sustentá-las igualmente, sem dar mais a uma ou a outra. Era a lei que dizia isso, tá certo? Isso também significa que no dia da calamidade, quando aqui está dizendo 7 mulheres naquele dia, portanto, essa condição da dificuldade, porque o profeta sabe que uma guerra viria, porque Israel iria reagir, e certamente muitos homens morreriam na batalha, e as mulheres ficariam aí sem ter maridos, e elas para ter um nome, né, resgatado assim, diante do conceito social de Israel, naquele contexto, as mulheres aí não interessavam mais nem ser sustentadas. Ela diz assim: nós aqui vamos te sustentar. Para alguns vagabundos aí aqui no Brasil seria muito bom, né? Desculpa a palavra, tá bom? Oh, Jesus, tem misericórdia de mim, Pai. Então, amado, isso certamente o profeta tem esse entendimento. Morreria muita gente, muitos homens na batalha, e assim a condição de modéstia natural da mulher se transformaria, ela agora não aguardaria mais só o sustento, ela mesma dizia: eu vou te sustentar, eu quero ter aí um homem, um marido para mim. Quando diz naquele dia lançarão mão, isso significa no dia da angústia, no dia do sofrimento, no dia da calamidade, no dia em que Deus traria um julgamento a ajudar. Então, tem esse sentido, naquele dia, tem esse sentido. Amém? Portanto, o profeta aqui vai denunciar, dizer que Judá, por estar em pecado, os filhos de Deus
sofreria aí uma situação. Isso vale, meu amado, para os dias de hoje, tá certo? Se você é um cristão genuíno, se afasta de Deus, os problemas começam a aumentar, tá bem? E as mulheres vão dizer assim: nós mesmos do nosso pão nos sustentaremos e do que é nosso nos vestiremos. Ora, Israel, aqui representado por Judá, era essa sociedade patriarcal onde a lei dizia que o marido deveria ser o provedor. Sustentaremos e vestiremos, assim, o profeta está denunciando a dificuldade que ela seria tão grande que as mulheres se obrigariam a abrir mão do sustento, do que deveria lhe ser oferecida, e abririam mão disso, quebrariam a lei que determinava que o marido fosse o provedor, o sustentador, tá certo? E ela estaria disposta a ir a qualquer situação. A dificuldade seria tão grande. Amém, queridos? Portanto, lá em Êxodo capítulo 21, versículo 10, vai dizer isso, que era para os homens era que deveria sustentar as mulheres, isso era uma condição natural no conceito judaico, a família patriarcal, que ainda existe, mas hoje temos um conceito bem bacana, inclusive na nossa Constituição, quando diz respeito à família, está muito bom o conceito lá da Constituição nossa, tá certo? Então ela vai dizer assim: tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, ou seja, pela desonra de serem solteiras, de não terem filhos, dessa situação toda que é importante para o contexto de Israel, a preservação da, da, da pátria, né, israelenses, judeus. Então, assim, tão somente queremos ser chamada pelo teu nome, por essa desonra de ser solteira e não poder ter filhos. As regras, as leis já não importava mais, o que importava agora era que a preservação da raça judaica fosse mantida e assim esse conceito agora não valeria mais, porque o que importava era serem honrada. Amém? Portanto, ter uma família é uma condição de honra. Amém? Olha, essa palavra é muito atualizada para nós, porque a sociedade, assim como Judá naquele contexto tinha se afastado de Deus, a sociedade pós-moderna se esqueceu de Deus. E quando busca Deus, busca pelo um favor, pelo interesse, por uma coisa, não porque Deus é Deus. Tá certo? Então a sociedade pós-moderna se esqueceu de Deus, que é hoje vivemos a pós-modernidade. E a desvalorização da família é avassaladora. Se você ler, olhar aí as coisas que já existem, não estão na Constituição ainda, mas já estão como prática e autorização, às vezes, judicial, são a verdadeira imoralidade no que diz respeito à família. Portanto, Judá tinha se esquecido de Deus. A sociedade atual se esqueceu de Deus. Eu disse numa exposição anterior que atualmente o mundo está pior do que Sodoma e Gomorra. Deus vai trazer um juízo sobre a terra, assim como trouxe um juízo sobre Judá naquele contexto, tá certo? Portanto, amado, assim, a desonra à família atualmente é uma coisa, assim, eu vou dizer imoral, porque não tenho aqui uma palavra nesse momento para definir. E isso acontece como aconteceu no contexto de Judá, porque Judá tinha se esquecido de Deus, as pessoas se esqueceram de Deus. É claro que eu sei que muitos crentes, assim como eu sou crente em Jesus, não nos esquecemos de Deus, na essência de Deus, de querer Deus porque Ele é Deus. Quem quer Deus porque vai lhe dar dinheiro, vá trabalhar que você ganha dinheiro honestamente. Tem gente que ganha dinheiro até roubando, né? Isso nós conhecemos muito bem no Brasil. Oh, glória a Deus. Mas o fato, amado, é que após a modernidade, as pessoas, a nossa história está aí. Os governos socialista, marxista, comunista, eles fazem isso e têm feito isso ao longo da história. E esse negócio chegou no Brasil e está muito
arraigado, assim, está muito firmado, mas Deus é bom, nós vamos restituir a nossa democracia, eu creio. Eu estou fazendo um convite a você que ouviu essa palavra se voltar para Deus. Naquele contexto, se Judá tivesse se voltado para Deus, Deus perdoaria e ajudaria, não tenho a menor dúvida, porque Deus é assim. Ele quer te livrar do pecado, me livrar do pecado, que é atualmente tem um sentido aí para a morte eterna, quer nos livrar de tudo isso, amém? E o versículo 1 do capítulo 4 vai terminar dizendo assim: tira o nosso opróbrio, ou seja, tira a nossa vergonha por termos pecado, está aí. Olha, mano, a situação de pecado nos tira da proteção e da presença e da ação direta de Deus sobre nossa vida. Judá tinha pecado, o pecado era da idolatria e seriam envergonhados. O profeta está falando pela palavra de Deus, estou te falando aqui pela palavra de Deus, porque creio na Bíblia como palavra de Deus. Se você não crê, eu aconselho você a crer. Peça ao Espírito Santo para lhe ajudar, tá certo? Para você não estar crendo em qualquer coisa. Judá tinha se esquecido de Deus, estava crendo nos deuses lá, em qualquer coisa, e a situação estava difícil. E aqui as mulheres estão dizendo, tira o nosso opróbrio. Significa mesmo a nossa vergonha. Portanto, querido, a situação do pecado nos afasta de Deus e traz vergonha. Judá, naquele contexto, estava sendo e seria envergonhada pelo pecado da idolatria que estava cometendo. Isso acontece nos dias de hoje. Você aí está tão bem socialmente, né? Amém, glória a Deus. Não vai ser levado cativo mais para a Babilônia, não, porque a Babilônia hoje tem um outro sentido. Ela é nessa ação social de imoralidade, de perversão que está aí. Aí você está preso, cativo, e hoje em dia a imoralidade permeia. Se você, eu conheço casais descrentes, não estou aqui julgando, não. A gente começa a conversar, daqui a pouco está saindo imoralidade, perversão, desrespeito. Isso é a pessoa sem Deus. Judá sem Deus fez isso e foi envergonhada, foi levado cativo. Um discípulo de Cristo que peca, eu sei que você sabe disso, e eu estou dizendo para mim também, quando eu cometer alguns pecados, eu sei que eu vou ser envergonhado. Isso é verdade. Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 12, que quando alguém disser alguma coisa mentindo a meu respeito, eu serei bem-aventurado. Portanto, se a pessoa estiver dizendo a verdade, aí é o contrário, tá certo? Portanto, querido, essa é uma reflexão para nós. O genuíno crente foi chamado para testemunhar de Jesus e testemunhar aquilo que é correto. Amém? Aquilo que Jesus ensina, que é de respeito, de valor à vida, nós somos chamados para isso. Amém? Eu tenho uma frase comigo que Deus me deu, e eu tenho ela, eu repito muito aqui para o jovem da igreja, para as pessoas em geral. Essa frase assim, Deus me trouxe como uma inspiração, que é assim: para Deus não importa se é bom, para Deus o que importa é se é correto. Deus me deu essa frase, eu tenho ela como referência. Ei, André, olha aí, esse negócio é bom? Eita glória, é bom. Mas é correto? Aí o Espírito de Deus diz, não, eu digo, opa, Jesus, então eu vou ficar com o correto mesmo que seja desagradável para a minha natureza carnal. Amém, queridos? Uma reflexão breve aqui para nós, Isaías capítulo 4, versículo 1. Deixa eu terminar aqui lendo Atos 1:8, que diz assim: vós receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais difíceis da terra. Uma tradução diz até os confins do mundo, tá certo? Somos chamados para testemunhar de Jesus. Naquele contexto, Judá estava para testemunhar do Deus de Abraão, Isaac e Jacó e falhou. Precisamos entender isso, amado. Lhe convido a orar pelo Brasil. Lhe convido a orar para que haja salvação na nossa pátria. Que as pessoas se voltem para Cristo. Nós somos uma instituição chamada Igreja de Cristo no Brasil, implantada no ano de 1932.
Mas eu quero te dizer uma coisa, essa é a minha compreensão. Não queremos te chamar apenas para a igreja prédio. Queremos não para a igreja instituição, que é importante por causa das nossas leis, mas nós queremos te chamar para a igreja espiritual, formada pelos que creem em Jesus Cristo, que estão justificados diante de Deus. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Deus traga sobre ti a revelação de Jesus Cristo, possa crer nele, para que você possa ser chamado filho e filha de Deus, e sobre ti não esteja o opróbrio, a vergonha, mas esteja a graça que liberta da condenação. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Tenha uma boa segunda-feira, em nome de Jesus. Amém.